Fala aí, TI Hackios! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy, o maior portal de cursos de gestão de TI de Osasco. Não, do Brasil, das galáxias. Fala aí, meu parça Jimenez, tudo bom contigo, meu amigo? E aí, brother, beleza? Como é que estão as coisas aí? Você tá felizão hoje ou não? Cara, eu tô feliz. Me mudaram de cargo, né? Eu tava aqui na PMG como PO, Product Owner, e virei Product Manager. E aí a minha dúvida é o seguinte, né, Jimenez? Eu não sei se isso é bom ou ruim, se eu fui rebaixado ou fui promovido. Nossa, cara, olha, eu tô pra te dizer, Adriano, que eu tô a fim de acabar com os PO, cara. Vamos assassinar todos eles. Vamos encomendar o óbito. Como dizia... vamos encomendar o óbito desses caras? O que você acha? Cara, eu acho legal. A gente vai entrevistar um cara, né? Porque assim, vou te falar. A gente, cara, existem 3 tipos de PO, cara. Ai, lá vem. Qual que são? O PO tijolinho, você ouviu falar do PO tijolinho? Não. Cara, ele não pode ver um palanquinho que ele quer fazer discurso, velho. Qual que é o segundo? Tem o off-road. Que é? Cara, ele vive, sabe, fora da estrada. Acho que eu sou esse. E o terceiro? Tem o Super PO. O que é o Super PO? Cara, aquele que quer, nossa, meu, ele coloca uma cueca em cima da calça, sai voando, ele quer resolver todos os problemas e entubar o time, tá ligado? Ô G, você sabe que, falando em Product Manager, cara, e PO, eu fui dar uma lida quais seriam as competências de um PM, né, um Product Manager. Cara, eu tava lendo que acho que um PM, para ser PM, ele precisa de 136 competências comportamentais e mais de 234 competências técnicas. Cara, será que ele é... será que ele é um pato, cara? Tipo, não voa bem, não nada bem, não corre bem? Ou é o cara? Não, é o cara. Nós vamos falar com o assassino, o cara que assassinou todos os POs aqui hoje, cara. Que assassino de PO, que você vai ver que o nosso expert de hoje, Product Manager Diego Rosales, vai dar um show de informação sobre esse novo papel. E aí, Diego Rosales, como estão as coisas? Tudo bom, meu amigo? Fala Adriano, fala Jimenez, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Como é que estão? Tudo bem, Diegão. Tranquilo, graças a Deus. Tamo junto. Pô, show de bola. Já para honrar aí a piada, vim como Super PO, não fazendo, né, as ações dele, mas tô com a cueca por cima da calça. Então vamos lá, né, gente? Vamos deixar de enrolação, né, Adriano? Vamos partir pra gente começar já a provocar o cara, né, meu? Mete as perguntas aí, vamos ver, vamos provoca. Então vamos lá. Então antes da gente iniciar isso daí, em torno desse tema, né, que é bem sensível aí, vamos, Diego, dá um overview aí entre as diferenças do PO e do Product Manager. Né? A gente gostaria que você deixasse claro essas visões aí, né? Até porque o Scrum Guide 2020, né, fala agora em meta de produto. E isso já é uma evolução, né, do papel do PO para o papel do Product Manager. É isso mesmo? O que você acha disso aí, Diegão? Pô, legal, Jimenez. Já começaram aí chutando o pau da barraca, hein? É nóis. Aqui o que eu diria pra vocês? Basicamente, né, o Product Owner, eu vejo ele mais como um papel, né? Ele é previsto dentro de uma metodologia. Ele pode ser, por exemplo, executado por um analista de negócio, né, ou alguém com o cargo de PO. O Product Manager, na diferença, ele não é um papel, né? Hoje ele é um cargo. Então a diferença primordial entre os dois aqui, eu diria que é o nível de atuação. Enquanto o PM ele atua estrategicamente, gerando valor para o produto, o PO também ele vai gerar valor para o produto, só que eu diria que tecnicamente, né, como o Scrum Guide diz, como guardião do backlog, priorizando e gerando valor para o incremento. Cara, eu posso dizer também que pode ser uma dualidade, né? Enquanto o PM ele trabalha conectando áreas, UX, negócios, dev, em busca de desvendar necessidades dos usuários, a validação de hipóteses levantadas, o PO ele trabalha ali mais conectando a necessidade de gerar valor ao fim de uma sprint. Olha a capacidade do time e fala, beleza, eu consigo gerar esse valor aqui até o fim da sprint, dando ritmo ali e priorização para tarefas.
E mais um pontinho importante o PM pode sim realizar o papel do PO, então seria essa uma das, né, durante suas atribuições, isso não é nem um pouco incomum no mercado, viu? Quando pensei aqui, né, vamos assassinar o PO, o que eu fiz? Conversei com vários amigos, PMs, POs, e muita gente hoje tem como a atribuição do cargo ser, né, enquanto o cargo de PM, ele também atua como PO. Ô, Diego, do jeito que você está falando aí, a gente pode dizer que, sei lá, o PM ele poderia ser como se fosse o CIO do produto. Até estender minha pergunta, a gente poderia dizer que o Steve Jobs ele foi um Product Manager? Legal, Adriano. Dizer que o PM é o CEO do produto, eu diria que é completamente, cara. Só que não, né? Não? Não. Não, sem chance. Cara, tem similaridade. Se for dizer assim, eu como PM, eu tenho diariamente a rotina de influenciar stakeholder. Essa aqui é uma habilidade essencial para um PM prosperar dentro do seu ambiente de trabalho. Se eu falar de um CEO, por exemplo, cara, é primordial. A diferença aqui é que o CEO tem autoridade completa. Você, como CEO da PMG, já me demitiu 4 vezes, cara. Essa é uma diferença aí inicial, né? A priorização, por exemplo, né? Quando a gente fala de priorização estratégica, eu acho que ambos têm que ter uma forma de priorização assim que seja implacável, cara. Então, os dois cargos têm uma visão estratégica, mas qual que é a diferença? Para o CEO, ele é atendido pela empresa, vai gerar dado, insight, vai colocar pessoas gerando valor para ele, pessoas de alta capacidade. O PM vai também ter acesso às mesmas pessoas? Com certeza, mas eu preciso chegar ali, né, mais um sapatinho, no jogo de cintura, para conseguir obter essas mesmas informações. Eu vou dizer, por exemplo, gestão de recurso. Cara, o tempo todo na rotina do PM, eu estou olhando ferramenta, eu estou olhando recurso produtivo, acesso, acoplamento, a inteligência que eu recebo de dados e também a manutenção do time dev. Cara, a diferença é que se eu preciso de alguém, por exemplo, uma ferramenta nova ou de um novo dev no meu time, eu preciso montar um business case e levar para o meu CFO, levar para o meu head, né, e falar, e aí, cara, libera esse front-end para mim, tô precisando dar uma subida aqui no meu nível em React. E o CEO, com a autoridade que ele tem, se ele vê que tem um projeto aí que é interessante, cara, ele vai lá e contrata, né, e prioriza, ele é a autoridade maior. Agora, quando você me pergunta, né, o Steve Jobs, ele foi um Product Manager? Cara, totalmente. Aí é de tirar o chapéu. Médico ou monstro, né? Porque você vê a biografia, você ouve a história dele, ele foi uma pessoa aí peculiar, mas a gente não pode desconsiderar aí o quão valiosa que foi a contribuição dele para o mercado de tecnologia. Né? Para quem leu a biografia, eu corria e assistindo Netflix antes da entrevista, né? Poder falar um pouco melhor dele. A gente pode dizer, cara, ele é um dos líderes mais influentes aí da nossa era moderna. Sobre ser um PM. Ele tratou a Apple, para começar, como uma empresa de produtos. Né? Então, você tem empresas que estão fazendo software, empresas que estão fazendo hardware, mas ele tratou como produtos. E o que quer dizer quando ele trata como produtos? Ele pegou e somou a sensibilidade dele, visão de negócio e juntou pessoas talentosas, né, tem dinheiro para tal, para poder desenvolver esse produto. Se eu for comparar, um PM hoje, ele vai atuar com a sensibilidade dele, eu preciso de um UX para que ele tenha sensibilidade com o público. Visão de negócios, cara, eu estou o tempo todo conectado com o meu cliente, entendendo quais as necessidades dele, então eu tenho negócio também. E desenvolvimento, né, a gente sempre procurando por pessoas que tenham talento para desenvolver o nosso aplicativo, né? Então para fazer o nosso produto. É bem similar, ele fez numa escala que transformou a Apple em top 10 empresas do mundo, top 10 marcas mais valiosas há 20, 25 anos que a gente vê lá no ranking. Ô Diego, a gente começou a brincar um pouco no início da nossa conversa, mas agora fiquei um pouco com a dúvida. A partir do momento que a empresa tem um PM, o PO ele deixa de existir ou ele continua existindo? E se ele existir, ele contribuiria com o quê? Né? Porque me parece até que numa estrutura, eu sei que são papéis, a gente está falando de papéis, mas se tivesse uma estrutura hierárquica, a gente poderia estar dizendo que o PM está lá em cima e o PO embaixo, porque ele não toma decisões estratégicas. É errado esse meu raciocínio, mas assim, primeiro, o PO ele deixa de existir com a entrada do PM? Não deixa. Não deixa de existir. Eu acho que o seu raciocínio ele está correto, mas eu discordo com você na parte hierárquica. O trabalho do PM, né? Você falou de 248 habilidades técnicas, 126 soft skills, é ser uma pessoa horizontal, né? E eu preciso tratar com horizontalidade.
Eu, por exemplo, na minha rotina, eu atuo com PO e Tech Lead. Eu tenho que estar do lado dos caras. A primeira, né, das 126 soft skills que eu tenho que ter é modéstia, porque eu estou reunindo informações de diversos stakeholders diferentes. Você tinha citado, Jimenez, sobre a meta de produto, né? Uhum. Cara, eu li o Scrum Guide, eu acho que foi a surpresa assim, mais positiva que tinha no Scrum Guide, Sim, né? Ele teve uma renovação foi uma evolução, de alguns termos. Foi, cara. Sabe por que eu acho que a meta de produto foi essa surpresa positiva? Ela, para mim, quando eu li, ela foi como um convite para que mais áreas utilizem o Scrum. Eu vou trazer o meu mercado aqui, marketing, growth hacking, operações em geral. Antes, a gente olhava para o Scrum como desenvolvimento de tecnologia, e não está errado, ele nasceu, né, no universo de tecnologia. Você falou do um PM ser um pouco mais generalista. E tem um modelo aí no mercado que a gente chama de T-shape, né? Que você tem que ser generalista e você tem que ter uma perninha especialista. Então, essencialmente, um PM, ele tem que ser generalista e poderíamos dizer que essa perninha de especialista seria um PO ou outro profissional? A gente poderia também traduzir dessa forma, Diego, ou não? Eu gosto bastante dessa visão, viu, Adriana? Eu diria que hoje, dentro de um ambiente que o Product Manager está trabalhando, desenvolvendo um software, se ele não souber Scrum, se ele não souber metodologias ágeis e ter uma verticalidade nisso, ele vai ser um atraso dentro do time. E eu, quando comecei na carreira de PM, a primeira coisa que eu tive, né, foi modéstia, de entender que eu tinha que sair da frente das pessoas. Eu não vou ficar trazendo metodologia agora. Eu tenho que sair da frente e entender o que está acontecendo. Não dá para chegar e falar, cara, trouxe a metodologia, a bala de prata. Mas existe. Essa verticalidade ela tem que ter. Eu tenho que ter conhecimento técnico, olhar pro sistema e ter um conhecimento técnico. Inclusive, eu aprendi aqui com a PMG Academy, né? Antes de começar, eu vim aqui, fiz os cursos, né? E cheguei falando a língua da gangue, né? Cheguei fazendo os sinais corretos da gangue ali, todo mundo me entendeu. Então, eu tive muito acesso ao meu time, porque da mesma forma, se eu for olhar o T-Shaped de alguém técnico, ele também tem que ter conhecimento de Scrum. Ele vive isso. É a linguagem, é a troca das pessoas, né? Estamos trabalhando distantes hoje, né? Enquanto a gente grava isso daqui, imagino que por muito tempo ainda a gente vai trabalhar remoto e a gente está influenciado por metodologias. Eu preciso ter um conhecimento da metodologia. Um dos aprofundamentos seria, com certeza, saber Scrum e metodologias ágeis, eu diria, né? Mais do que só o Scrum. Ô, Diego, eu tava lendo o livro do Dr. Marty Kagan, né? O Inspired lá, é bastante interessante. Ele é fundador do Silicon Valley Product Group, né? E, pô, é um best-seller, né? O livro dele. Cara, eu gosto muito, eu vi vários vídeos dele, acompanho ele, enfim. E ele diz, cara, até a gente brincou no começo, que ele quer eliminar os Product Owners do mundo. E que deveria ter apenas só Product Manager. Cara, e quando ele disse isso aí, teve uma galera que deu uma bugada, né, velho? Que não entenderam, né, a mensagem que ele queria passar. Né, ele estava dizendo assim, simplesmente que o PO deve evoluir, né? Ou seja, ele não vai ficar mais administrando backlog a vida inteira, cara. Né? Não dá mais, é o que você está falando aí, é o que a gente está discutindo aqui. Então, a carreira dele, cara, não dá mais, parou. Porque o negócio agora está exigindo um produto melhor. Então a dinâmica do produto ela modificou. Então a gente está olhando para fora. Recentemente eu tenho um cliente, a gente implementou aqui uma área de Product Manager. Justamente por isso. Porque apareceu a necessidade. E o CEO da empresa percebeu isso. Ou seja, a gente estava fazendo produtos para nós mesmos. Produtos para sabe? Sim. E, cara, sem olhar, sem ter essa visão de fora, esse input do cliente. Ou seja, que a gente fala da cocriação. E como é que você vê isso hoje, Digão? Ó, Jimenez, tem 2 conselhos que a gente sempre recebe quando alguém indica o Inspired, número 1, leia, é leitura obrigatória. E número 2, não acredite em tudo que você leu.
Eu vou dizer pra vocês aqui, ó, eu me lembro muito quando eu era criança, eu adorava atender a porta de Faz casa. tempo, né, Diego? Faz tempo. Não faz muito não, cara. Aqui, essa carequinha aqui, 31 anos, tô na flor da idade. Eu adorava atender a porta de casa quando era moleque, minha mãe ficava brava, não achava que era seguro, cara. E o que eu mais gostava quando batia a palma lá os testemunhos de Jeová, porque primeiro eles me achavam fofo, e segundo que eles me entregavam um monte de encarte ali de ensino bíblico. E, cara, eu gostava muito desse encarte porque ele tinha ali uma idealização do paraíso. Você via ali pessoa tocando violão no fundo, você abraçando o seu cachorro de infância, uma menina dando uma uva na boca de um tigre de bengala, cara. Não é lindo esse paraíso? E eu vejo o que o Marty Kagan escreveu dessa forma também, cara. É utópico que nem um folheto desse. É lógico que, inclusive, eu tive uma oportunidade de participar de uma sessão, né, de um Ask Me Anything com ele, e o que ele gosta de frisar é, cara, o que eu escrevi é idealístico e é que a realidade do chão de fábrica é diferente. Então, sim, tem a visão do PO deixar de existir? Talvez, porque aqui eu vou trazer mais os pilares do Scrum Guide. O próprio Scrum Guide vai me dizer isso daqui dependendo da minha interpretação. Se eu tenho transparência, inspeção, adaptação, eu vou lá, inspeciono meu time e eu entendo que o PO está se tornando um cargo redundante, porque eu não removo. E aqui eu estou frisando o cargo porque eu sei que a metodologia não vai funcionar sem o papel, e isso é muito importante. Mas na minha visão, se eu olho para o meu sistema, eu quero ter um sistema leve, que entrega valor, e eu encontrar algo que é redundante nele, a primeira coisa que eu vou fazer é... Então sim, vocês me chamaram de assassino de PO. Olha, eu penso com muito carinho para responder isso, tenho grandes amigos aí, pessoas queridas que trabalham com o cargo de PO, mas olhando para o futuro ali, para o paraíso, né, eu dando um pedacinho de costela para um javali, né, aquele idealizado, eu diria que sim, ele vai se extinguir porque ele pode se tornar um cargo redundante. Eu também penso assim, Diego. E eu entendo, né? É só pra gente não dar uma bugada, né? Para os nossos ouvintes aí não bugar. Sim. Não é que a gente tá dizendo, não, a gente tá se baseando na evolução dele. Porque não dá mais. Você que tá começando agora, você virou PO. Você vai começar a administrar backlog, mas não, cara, você tem que ter uma visão do produto como um todo. Entender esses inputs que vão vir de todos os lados. Né? Aí justamente para você agregar valor a esse produto. Por isso que o Scrum Guide de 2020 foi bem enfático nesse sentido. Legal. Foi. Bom, beleza. Posso completar aqui? Pode falar, Diego. Cara, e aí na hora que você olha para a situação de mercado, vamos olhar para uma situação ao contrário, então, ao invés de eu extinguir e eu dar um passo para a direção de um PO virar um PM. Eu tenho uma pessoa que tem uma disciplina tática, tem um cumprimento, tem um entendimento do burn down do meu time, tem um entendimento do quanto que eu posso colocar numa fila de in progress, só que eu vou adicionar agora uma visão estratégica para ele. Se a gente volta para a origem, que no final da sprint eu tenho que gerar valor, porque imagina o tanto de valor que esse cara vai agregar. Perfeito. Diegão, quando a gente fala, a gente já entendeu que o PM ele é estratégico. E me vem assim na cabeça uma coisa interessante, porque assim, quando a gente fala de estratégico, a gente está falando de decisões estratégicas da empresa. Como é que pode uma pessoa ser contratada como PM para fazer parte de um board que toma decisões estratégicas para a empresa, se ele não é de nível estratégico? Ele não tem como ser do nível estratégico porque ele pode ser estrategista de um determinado negócio, mas que não seja necessariamente da empresa. Por exemplo, quando a gente fala de alguma posição estratégica, a gente está falando de um diretor, de um executivo, de um VP, onde ele vem para a empresa, mas ele carrega a experiência de outra empresa parecida. Isso acontece com o PM também, ou ele pode ser qualquer pessoa treinada, ou ela tem que ser, não, eu vou contratar o Diego, que é um PM, mas ele trabalhou numa empresa tal, no segmento tal, então ele é adequado a isso. Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que acabou, por exemplo, de conhecer quais são os papéis de um PM, assumir uma posição estratégica. Então, assim, como seria, então, ser um PM recém-formado, vamos dizer assim? Para mim não fica muito claro isso. Acabei de me formar como PM, agora eu vou trabalhar como nível estratégico. Não, peraí, cara pálida, peraí. Você precisa conhecer do meu negócio aqui. Como seria isso? Cara, em primeiro lugar é delicioso, né? Porque é um trabalho assim de conectar pontos. Então, se uma das habilidades ali for socializar, né, e gerenciar stakeholders, administrar isso daí, eu diria que é muito bom essa trilha de carreira. Quando você fala da estratégia, o que eu vou te dizer aqui é uma questão de granularidade. A gente não pode olhar para a estratégia só
como se eu fosse o estrategista, o PM é o Prime Minister do Reino Unido, da Inglaterra. Opa, esse daí realmente está falando de estratégia grande. Mas, se eu pensar em granularidade, vamos pegar um aplicativo que todo mundo usa, que é o Spotify. Eu quero mudar a recomendação de como que ele fala para o meu amigo que é do samba, da gafieira e ouve um pouco de hip hop. Eu tenho uma estratégia dentro desse produto. Eu dou uma estratégia granular para um PM cuidar. Eu não dou a estratégia de um navio inteiro. Eu dou a estratégia de uma área do navio. Entende? Então, eu diria que na hora que a gente pensa, na hora que a gente olha por fora e fala, cara, eu vou dar estratégia para esse cara, a gente vai pensar, pô, mas aqui é nível executivo, o cara acabou de sair da escola, né, tá pegando o jeito ainda, mas eu posso dar uma estratégia granular, porque ela tem uma influência dentro da estratégia maior, né? Legal. Vamos dizer, metodologia, quais seriam essas ferramentas e técnicas que você utiliza como um PM? Quais são elas? Cara, eu vou citar meu amigo de careca aqui, o Mark Kagan, né, de volta para a conversa. A número 1, que ela tem que ser o tema, que tem que estar projetado na parede. Todo lugar que você olha, você tem que se lembrar disso. É se apaixone pelo problema e não pela solução. Cara, eu me lembro disso quase que diariamente. Para mim, é a maior lição de modéstia que a gente pode ter. Perfeito. Sabe por quê? Perfeito. É natural que eu, que tô ali fazendo uma solução, eu vou me apegar a ela. Eu nem vejo. Eu tô seguindo por um caminho, eu tô desenhando um protótipo, mas eu não posso esquecer do problema. Então, essa daqui é a número 1. Sem falar em metodologia, né? Você falou metodologia, ferramenta, vamos falar de filosofia, eu trago essa daqui, né, como a número 1. Número 2, eu diria que metodologias ágeis, a gente já debateu isso daqui, e hoje eu não consigo ver alguém trabalhando em tecnologia, não. Eu não consigo ver alguém trabalhando num sistema produtivo, recorrente, cíclico, sem ter um conhecimento de metodologia ágil. E quando eu te falo, né, quando a gente se conheceu, eu vim te propor, né, dentre as várias propostas que a gente teve, né, o marqueteiro ágil, é porque o produto dele também é cíclico, o produto dele também é recorrente. Ele vai construir uma campanha e, pô, você ter o conhecimento, né, de uma metodologia ágil vai te ajudar demais, né, a prosperar aqui dentro. Outro que eu gosto muito, né, que também foi uma das formas que eu conheci o Adriano, é o Design Thinking. Se eu trouxer aqui os princípios do Design Thinking, ele é centrado no usuário, ele é co-criativo, a gente já citou aqui, ele é sequencial, muito importante, ele é evidente, eu tenho que ver o que está ali, e ele é holístico, ele considera tudo. Se eu for voltar um pouquinho ali para o problema e não pela solução, se eu não for holístico, cara, eu estou resolvendo só um pedacinho, eu estou sendo mais granular do que me deram para a estratégia. Quando eu fui conhecer o Adriano, como que eu fiz? Falei, Adriano, tem uma ideia de um projeto. Então eu fui lá e criei evidência, um mapa. Ele era sequencial, eu vou pegar aqui, vou destruir sua marca nesse caminho aqui, ó, em 6 passos, eu vou acabar com sua escola. Gravei um vídeo, gravei evidência e enviei pra ele. Tá aqui, Adriano. Eu me comuniquei com ele de uma forma que o Design Thinking, né, ele me ajudou a demonstrar como que era a minha ideia, né, e colocar a evidência ali com acesso para todo mundo. Tinha acesso para que todos pudessem consumir aquele material. Legal. Ô, Diego, pegando agora, né, no gancho aí do perfil do cara, né, desse profissional aí. Uma das inquietações que a gente tem, né? Uhum. E que os nossos ouvintes também, aí, quem tá querendo, pô, mas qual que é o perfil? O que eu preciso? Quais as habilidades que eu preciso desenvolver para poder ser um Product Manager? Entendi. Entendeu? O que você pode recomendar? O que você recomenda aí pros nossos ouvintes? Cara, eu não diria que tem um perfil ideal. É difícil de cravar, por exemplo, que eu tenho um amigo, eu descobri esses dias no LinkedIn, um amigo da época da escola, que ele é PM de um produto que é reconhecimento facial via inteligência artificial. Cara, eu não passaria nem na porta para fazer entrevista num desse, eu não tenho qualificação para tal. Então, se a gente for olhar de uma forma genérica, eu tenho que ter um business acumen, eu tenho que ter um senso de negócio, mas não existe um senso de negócio global, né? Eu estou diante de pessoas aqui que têm um grande senso de negócio, mas tem um limite nessa horizontalidade. Eu diria que mais que isso, né, mais do que esse senso de negócio, é uma pessoa que é curiosa, é uma pessoa que sabe conectar pontos com facilidade, tem que olhar para o big picture em conectar os pontos, que saiba gerar suas próprias demandas, é muito autônoma, né, essa posição. Você vai ser dado, né, a gente falou da granularidade da estratégia, vai ser dado um espaço para você, né, uma fatia do produto e, cara, e aí? O que você consegue gerar de demanda dentro daqui? Você precisa entender e gostar de pessoas, você vai falar com muitas pessoas de perfis diferentes e vocês sabem muito bem como é falar com um dev,
Dentro das categorias de desenvolvedor já tenho pessoas diferentes. Imagina de um dev para um UX, e de um dev para o UX e para uma pessoa de negócio que tem a intenção de olhar só um gráfico aumentando. E da mesma forma que entenda que gosta de tecnologia. Tenho profundidade? Digo para vocês com tranquilidade, com muita modéstia, não tenho. Mas eu conheço, eu sei que a linguagem tal se encaixa com o back-end, com a outra linguagem ela se encaixa com o front-end. Eu tenho que entender como essas peças se encaixam no quebra-cabeça para que o produto fique pronto no final. É mais ou menos sendo quase de tudo, mas você conhece quem conhece. Exatamente. Não dá para ser o super-homem, entendeu, Adriano? As pessoas têm uma confusão absurda. Acho que o PO é o super-homem. Não, cara. Ele vai precisar de ajuda. Ele vai consultar algumas pessoas aí. Ele não detém toda... Assim, ele tem que estar preocupado com o produto e resolver o problema. É isso que o Diego falou. O mote principal é esse aí. Vamos imaginar na prática, Diego. Você chegou até o protótipo, beleza, fez MVP, fez tudo, viu o protótipo, desenhou o protótipo, agora é o momento de botar o bagulho no ar, tá? Transformar alguma coisa em realmente que traz valor pro negócio. Cara, quais são os desafios que normalmente você enfrenta? Aí tô falando em termos de demanda, de priorização, comunicação, andamento, até os testes e validações. Quais seriam esses grandes desafios de um PM? Cara, eu diria assim que o maior desafio, o que está o tempo todo na frente é a manutenção da visão do produto. Na hora que você estabelece, antes de você gerar um backlog de produtos, tem uma visão, né? O que você almeja alcançar com esse pedaço de software, com essa feature. E você fazer essa manutenção, eu diria que é meu desafio o tempo todo. Por quê? Tem influência de stakeholder o tempo inteiro. O quanto de pessoa que fala, faz minha feature primeiro, está ali no meio da sprint, o cara faz assim, ó, tive uma ideia, cara, pô, a sua ideia é muito boa, obrigado, mas eu preciso, né, utilizar a visão do produto e a priorização, né, quando eu cito priorizar, é saber dizer muito não, beleza, tá aqui, vamos ponderar sobre isso em outro momento, mas agora eu tô apontando, né, o meu barco para esse sentido aqui, e eu quero seguir por ele, sabe? Cara, eu diria que isso daqui, né, é o topo, e se eu for olhando, né, quanto mais eu vou me aproximando da rotina, eu diria que se eu quero gerar valor, eu preciso lembrar assim de o tempo todo é problema que eu estou resolvendo e não estou apaixonado pela minha solução, sabe? Eu diria que com isso daqui, né, e sabendo, eu tenho uma tranquilidade, na verdade, para responder isso, porque o sistema de trabalho dentro de uma metodologia ágil, qualquer que seja selecionada, ela permite que as competências sejam aplicadas e que o produto seja desenvolvido. Eu não tenho um problema assim, falar, cara, eu tenho uma dor aqui quando eu passo de um ponto de terminou o desenvolvimento e vai para teste. Isso aqui são problemas técnicos que vão ser mitigados ali dentro. Né? Quando a gente está trabalhando dentro de um sistema de competência, isso é resolvido, mas manter a visão ali, relembrar as pessoas do porquê, principalmente do que elas estão codando, o que vai alcançar, eu diria que é o desafio assim para fazer o produto chegar onde ele quer. Cara, eu vou te apertar um pouco mais. Você comentou uma coisa que eu quero deixar mais relevante. Você falou que naquele momento lá, o cara teve uma eureka e falou, puta, isso aqui é uma ideia genial. Quando a gente fala de metodologia ágil, a gente está falando de um processo iterativo. Sim. Um processo flexível, num mercado extremamente dinâmico, né? Você não pode ter um plano estático num mundo dinâmico. Então, onde você tem, por obrigatoriedade, você tem uma abertura, mudança muito maior que um projeto, de uma condição tradicional. Cara, é nesse ponto que eu quero te apertar. Como você lida com aquela puta ideia, aquela ideia foda no meio de uma sprint, um negócio assim, cara, isso é muito legal. Você engaveta, deixa pra próxima sprint, para tudo que eu quero descer, o Gimenez já tá puto. Cara, e aí? Porque, assim, é normal isso acontecer, mesmo porque quando a gente tá numa metodologia, por exemplo, Scrum, você tá aflorando a criatividade, a conversa, a colaboração, e esse negócio vai despontar, e você não pode perder isso. E de repente é uma mudança que acaba pivotando tudo. E aí? Como que o Diegão faz? Não, fica quietinho, deixa pra depois, vamos conversar, vamos lá. Eu quero ainda apertar você nesse ponto que me chamou a atenção. Se eu tô fazendo uma sprint de 15 dias,
cara, eu tenho que aqui controlar a ansiedade do stakeholder e sua ideia é muito boa, mas eu tenho fóruns competentes para fazer isso. Pô, vamos levar para uma linha Inception. A sua ideia é boa, ela pode ser maravilhosa, mas hoje, por exemplo, a gente trabalha dentro de um sistema de Dual Track Discovery e Delivery. E se eu estender uma trilha 15 dias antes da outra, tudo que eu descubro aqui, puta, eu tive a melhor ideia, essa feature aqui, ela vai ser sensacional. Tá bom, eu descobri aqui, eu vou passar ela por uma validação, então eu crio um sistema de competência que não entra no delivery. Eu não parte também do Scrum Guide é deixar os nossos desenvolvedores trabalharem, certo? No que eles já estão engajados, e gerando valor até o fim da sprint. Por que não eu coletar essas ideias, então, gerenciar essa ansiedade do stakeholder, mas que isso daqui seja desenvolvido? Porque a ideia é boa até que ela seja provada ao contrário. E existem outras formas que não o desenvolvimento de eu comprovar isso. Eu posso fazer agora um protótipo em papel e validar ou invalidar essa ideia. Mesmo que essa ideia foda seja do próprio dono da empresa, só pra resgatar uma história nossa. Não. Aí é do cara. Não, meu, fala aí. Não é, cara, porque a gente tinha essas histórias e no meio do negócio eu tinha umas puta de uma sacada. E eu falei, mano, mas eu tenho que ficar quieto, não pode, mas essa sacada é boa, cara. Puta. Não, é boa. Mas assim, é o que o Diego falou. Você precisa ter um senso ali de semancol, vamos dizer assim. Você tem que ter um semancol, né, velho? Porque assim, você já estabeleceu todo um roadmap ali. Cara, se essa sua ideia aí vai resolver, putz, nós vamos ganhar milhões, peraí, cara, eu cancelo a sprint, velho. Eu cancelo a sprint pra gente fazer essa parada aí. Mas não é. E se for, valida pra mim. Porque debater no campo das ideias, a gente pode passar aqui a tarde inteira debatendo ideias que vai ter coisa muito boa. Mas validar esse sistema, né? Pois como é que você vai fazer? Ele tem que viabilizar ele. E se a sua ideia ela for algo maior do que uma sprint de 15 dias, ela resultar em 5 sprints? Eu vou realmente... Normalmente Normalmente é, né? Normalmente é. E assim, você vai agregar valor lá na frente só. E pode ser que a ideia seja muito boa. E se for falar da rotina do Product Manager, como vocês perguntaram, se em número 1, o mais tempo que a gente passa que é administrando stakeholder, em número 2 é dizendo não. A cultura de produto ela é muito forte quando ela prega que o Discover ele é predecessor do Delivery. Eu preciso respeitar ali o Double Diamond, que eu vou primeiro idear, depois eu vou validar. Aí eu vou construir a sprint, depois eu vou entregar. O CEO vai chegar? Cara, eu tenho certeza que enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém tomando um top-down, segurando a lágrima aqui, para não xingar o gestor dele de filho de uma puta, tá acabando aqui com o meu ritmo, e vai ter que acatar. Tudo bem, eu quero ser uma empresa de sucesso. Não conheço a receita para o sucesso, mas eu quero tentar essa, que é, eu vou validar primeiro, eu vou dizer não, e eu vou seguir com o meu caminho. Eu preciso ter uma rotina, uma estrutura sólida para seguir com o meu caminho. Legal. Diegão, você trabalha numa empresa que tem inovação no nome. E quais foram, né, os desafios que você teve e tem como líder de transformação? Deixa eu fazer o disclaimer antes, né, que até onde o NDA me permite falar, senão vai entrar alguém aqui e passar um enforca-gato no meu pescoço, mas o Transformation Lead, né, o líder de transformação, ele atende um grande banco, foi o banco que adquiriu a Zup. E eu diria para você que a transformação digital, e aqui é o meu caminho, tá? Existem diversos, mas ela começou primeiro, né, a inovação e a transformação digital, ela começou primeiro com a self-innovation, que foi a transformação de si mesmo, a inovação de si mesmo. Cara, eu precisei quebrar muito paradigma que eles foram se acumulando de experiência passada, assim, que eu tive. Top-down, não ter a cultura de produto empregada de maneira correta. Eu entrei num sistema muito competente, e isso daí já existia. E aí a primeira coisa que eu senti foi o poder da autonomia. Eu peguei e falei, finalmente eu tenho autonomia para trabalhar. E na sequência que eu falei, eu tenho autonomia, eu falei, puta, que solidão. Olha o silêncio que fica quando você é autônomo. Eu não tenho mais 5 gestores brigando na minha frente, se descabelando para ver qual que é o caminho. Eu tenho essa possibilidade de transformar. Na hora que eu gero consciência sobre isso, eu quero levar a transformação para você. E eu posso levar ela nessa inovação, como agora, eu estou dizendo para você. Começando, né, ganhando um pouco de modéstia, de saber que eu posso errar mais do que acertar,
de que eu vou precisar realmente dizer não. Tem muita gente poderosa que vai, né, dentro de um sistema de um cliente, dentro de um sistema de exigência de um chefe que vai te pedir algo e você tem que estar preparado para dizer não. Então ter isso daí em mente, cara, né, o que eu faço primeiro comigo e aí com o meu tempo. Com o meu tempo eu posso estudar e eu posso me aperfeiçoar nisso, eu estou inovando, eu estou olhando um espaço livre que eu posso arbitrar. Isso é estudar esse método aqui, sabendo que não é bala de prata, mas eu posso aplicar ele ali num cantinho, né, num pequeno cluster, falar isso aqui me gera mais eficiência, isso aqui reduz um pouco a dor dos meus desenvolvedores, tem menos atrito na interface entre as pessoas. Então eu diria, e muito pelo meu perfil, tá? Se você pegar na sequência e entrevistar outro Transformation Lead com um viés mais técnico, pode ser que a resposta dele seja muito diferente. A minha é transformar a relação e interação entre as pessoas. Eu olho para a interface, eu reduzo o atrito, eu melhoro a comunicação, porque o sistema, como eu reforço aqui, é muito competente. Se eu deixar os devs trabalharem, cara, que é difícil, porque tem a intromissão, tem os pedidos, mas se eu conseguir deixar os devs trabalharem sem muita cobrança, sem muita gente falando no ouvido deles, eu diria que já está acontecendo uma inovação no sentido de relacionamento empresa-cliente. Vocês, por exemplo, como consultores, vocês sabem que é isso o tempo todo. Vocês vivem na pele, é o dia a dia, né? É o que começa o dia e finaliza o dia com um sistema desse, de um relacionamento talvez que precise ser arbitrado. Então, quando eu olho para esse DNA, né, puta merda, cara, fico pensando. Até tem algo, né, bem importante, e eu realmente sou muito grato aqui por ter conhecido o Adriano, por ser amigo dele, né, por ter conquistado a amizade dele, por ter frequentado a escola dele, ter feito curso, porque quando eu fui começar, a primeira coisa que eu pensei foi: o que o Diego daqui a um mês vai agradecer o Diego de hoje por ter feito agora? Eu falei, putz, eu vou fazer o curso de Scrum, cara. Porque eu tenho muita habilidade interpessoal, mas se eu souber falar a língua dos caras, se eu souber fazer o sinal da gangue, aí a habilidade vai ter aderência, sabe? Então, a inovação, para mim, ela partiu de mim. Eu me usei como um grão dentro da empresa, né? uma célula dentro da empresa, inovei a mim mesmo e comecei a refletir com os outros. E aí, se você pensa na filosofia de uma liderança que lidera, por exemplo, com consistência você vai inovar as pessoas que estão ao seu redor. E espero muito, né, que os meus amigos ouvirem isso daqui em breve, que eles também sintam que, né, o que eu tenho feito como exemplo sirva de inovação para eles. Sejam amigos aí do lado da empresa, né, como consultor, amigos do lado do cliente que estão também recebendo essa inovação aí do lado deles. Meu amigo Diego Rosário, a gente tá meio caminhando aí já pro finalzinho. E papo super gostoso, super descontraído. Cara, mas eu tenho uma... Na verdade, é uma dúvida um pouco minha, mas, cara, você não tem ideia a quantidade de gente que me pergunta isso aí. Então, eu vou deixar um especialista falar sobre isso. Quando a pessoa quer entrar no mercado de metodologia ágil, essas coisas a gente tem como ajudar. Mas, aquela pessoa que quer migrar de área, ou até mesmo entrar nessa área, qual que é a principal dica que você daria para esse profissional? Né? E também eu queria que você terminasse também falando qual é a sua visão sobre o mercado de trabalho para um PM. A bola está contigo. Venham! 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 Venham que a água tá quentinha, gente. Eu vou trazer aqui um dado, você até me corrige. A onda está se formando ou a onda já se formou? A maré tá cheia, cara. Mas aqui eu vou trazer um dado e vocês até me corrijam se não for o número correto, mas da última vez que eu escutei, faltam 200 mil profissionais de TI no Brasil. Existe uma força, uma maré cheia de tecnologia e não tem peixe para ocupar essa onda. Você pode escolher um caminho, que é o que muita gente vai escolher, que é ser um desenvolvedor, mas eu não tenho habilidades exatas, cara. Eu sou uma pessoa de habilidades interpessoais. Se você tiver um perfil similar ao meu, se você tiver um perfil um pouco simétrico, você for uma pessoa de desenvolvimento de software, uma pessoa que é um PO, uma pessoa que é um Scrum Master e quer trazer um pouco mais de visão estratégica para dentro, a minha dica é venham, porque tem muita oportunidade, o mercado trata muito bem. Vocês trabalham com tecnologia, sabem como as empresas se esforçam para não só contratar, mas para manter a pessoa aqui dentro. Cara, meu dia a dia aqui, que é como que eu quero atrair as pessoas, porque eu tô com uma missão, eu tenho uma gratidão muito grande por ter entrado nesse mercado.
O Adriano, que conhece parte da minha história, a gente já se cruzou em outros momentos, sabe o quanto que eu queria desempenhar uma função estratégica, né, e o quanto de ideias que eu tinha que acabavam não chegando no lugar que elas deveriam, não tinha aplicação prática no fim. E aqui, né, se eu puder ajudar as pessoas aqui a se inspirar um pouco, vem porque aqui é uma rotina com o Product Manager, você vai liderar uma iniciativa cheia de profissionais com múltiplos perfis, número 1, e eu adoro isso daqui. Cada vez que eu viro uma reunião para outra, vai virando ali a agenda, eu falo com pessoas de perfis muito diferentes. Cara, você vai aprender muito, e aqui é muito aprendizado. Você perguntou, né, lá mais anteriormente, o cara acabou de se formar e vai entrar no mercado, venha com a mentalidade que você vai aprender. Venha com a mentalidade que você vai se desafiar diariamente. Você vai conviver com a mudança frequente, e se isso daqui for do seu perfil, tem gente que gosta de mais estabilidade, mas se você quer conviver com a mudança frequente, vem porque é sensacional esse espaço aqui. Ô, Diego, eu tenho até uma provocação para fazer aí, até com todos aí do nosso bate-papo, né? Eu percebo que o Product Manager, cara, a gente brincou, né, falando que ele é super PO, tá? Enfim, mas essa evolução, né, ao Product Manager, eu percebo que ele é humano, ele tem esse perfil mesmo que você falou, mais humano, né, mais de saber se relacionar muito bem, né, essa relação interpessoal. Uhum. E eu vejo que ele não tem um superpoder. Totalmente. Ele tem um cinto de utilidades, é que nem o Batman, né? Vamos dizer assim. Ele tem um cinto de utilidades que ele vai usando, né? Ou seja, o design thinking, né? A tua experiência com um relacionamento, a tua experiência como business analyst, ou seja, você tem no seu cinto de utilidades várias ferramentas que você vai utilizar em determinados momentos. Né? Porque você é humano, você não tem superpoder. Né? Você tem que usar aquilo que está no teu conhecimento. Né? Essa é a minha percepção. Mas tem um poder aqui. Você tem que ter o poder da empatia. Você tem que saber calçar o sapato de outras pessoas. Se você entender como que as pessoas sentem dor e como que você pode resolver isso daí, se você conseguir se colocar do outro lado do espelho, do outro lado da tela, você tem a tendência de ser uma pessoa de sucesso, e não só com o Product Manager, tá? Sim. Num mundo saturado de produtos, num mundo saturado de empresas tentando, por que não tentar um approach de empatia antes de tudo para transformar realmente tecnologia, produto, restaurante? Eu penso aqui, né, na hora que vocês fazem a pergunta do PO versus PM, eu penso no chefe de cozinha, cara, o tanto de empatia que o cara tem, e ele é um PO e ele é um PM. Porque ele tem que olhar para fora, ele vai olhar a tendência, ele vai olhar a receita, ele vai olhar que ingrediente indiano está sendo usado na Itália, ingrediente italiano está sendo usado no Canadá, ele vai montar o backlog do produto, ele vai falar: agora, meus chefs, sous-chefs, cozinheiros, eu vou fazer uma sprint para você. E ele visualiza o prato, ele vai visualizar o prato. Né? E ele vai ter que ter empatia. Lá, o prato que a pessoa vai consumir, né? Ele visualiza o prato. Isso que é o... Que é o clique dele. A sacada. E aí, como ele visualizando o prato, ele é um PM. E ele executando o prato, ele vai pegar o backlog dele e vai falar: vou fazer isso daqui agora, vou colocar uma espuma molecular de aspargo, vou fazer um crouton sem glúten. A receita que eu tô fazendo não vai dar muito certo, eu já tentei. Não, brincadeira. Ele vai virar pro time dele como um PO, ele vai administrar o backlog, ele vai falar: cara, meu time de molho, eu preciso que vocês desenvolvam um molho, vocês têm até terça-feira para me entregar 2 versões, mais, menos creme, pouco ou nenhum sal. Time de carnes, que ponto que a gente vai colocar aqui dentro? Ele vai montar a sprint dele, e mais, na hora que ele tiver desenvolvido o backlog de produto, ele vai ficar trabalhando em ciclo. Vai chegar a comanda, ele vai gritar para os caras, vai falar assim: façam tal prato. E ele sabe que vai rodar a sprint dele. Ele vai ensaiar algumas vezes, mas na hora que o bicho pegar, né, e as cortinas do palco subirem, ele vai atuar com o PM. E ele vai saber que o dev vai poder executar, né? Vai saber executar. Ele, né? Ele tem que confiar. Ele vai gritar um pouco, mas ele tem que confiar. É isso aí. Muito bem. Maravilha, Diogão. Cara, agradeço demais aí o teu tempo. A gente conversou aqui com o Diego Rosales, o assassino de PO. Diegão, fala pra nós, se alguém precisar te encontrar, como a gente faz? Não vai me falar quem tá no Google não e digitar teu nome, vá merda. Como a gente faz pra te encontrar? Cara,
Eu abro minhas portas para todo mundo aqui que estiver escutando, para toda a audiência, para me encontrar no LinkedIn, pode mandar uma mensagem. Eu tô com uma missão realmente de gratidão por tudo que tem acontecido comigo desde que eu me tornei PM. E a melhor maneira de eu poder distribuir, né, de ser grato de verdade, é distribuir esse privilégio com outras pessoas. Estou escrevendo artigos lá no LinkedIn, então me segue, me acompanha lá, se conecta e quem tiver vontade, manda uma mensagem. Não vou responder, obviamente, de imediato, mas vou responder com o maior carinho para quem quiser conhecer mais sobre a área, para quem quiser integrar, para saber como que, né, sai de uma área operacional, marketing, Scrum e tantas áreas que podem estar escutando a gente agora e quiser se tornar um Product Manager, tem vaga, tem gente querendo e é uma oportunidade bem legal de fazer a diferença. Maravilha. Bom, obrigado pela presença aí, nosso convidado especial, Diego Rosales. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou o Jimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!